Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, pela Rede Connect Vídeo Osasco. O entrevistado da noite é advogado, jornalista, âncora do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan e, no momento, tiete, um grande ídolo. Estou falando do radialista Joseval Peixoto. Joseval, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Fala aí, Jô. Satisfação imensa. E agora que eu vi que eu sou famoso mesmo, porque eu faço 80 anos e sou convidado para um programa de televisão como entrevistado. Normalmente eu estava nessa cadeira aí. E é um prazer muito grande, obrigado, viu, Joseval? É um prazer. Joseval, eu que te acompanho todas as manhãs no rádio, Sim. e uma certa vez eu ouvi você contando a sua trajetória. Como foi o começo de tudo no rádio? Eu sempre tenho falado que a vida é o acaso. Tudo que acontece na minha vida é por acaso. Por isso que eu acho que quando eu passar do lado de lá, eu vou ter que prestar contas pesadas ao Senhor, porque Ele me carregou a vida toda, Ju. Eu era menino interno num colégio presbiteriano americano. Jamais imaginei a vida de radialista. E por acaso, quando terminou aquele tempo, eu estou falando de 1950, 52, na cidade de Paraguaçu Paulista, minha querida princesinha da Sorocabana. Quando terminou o ginásio, eu tive que pedir a transferência, porque não tinha o colegial. Aí o professor falou, nós vamos criar o colegial ano que vem. Então eu que já estava com todos os documentos para ir para a minha terra, para a minha casa, que era no Paraná, na verdade a minha terra é Rancharia, na mesma região da Sorocabana. Então, eu me matriculei de novo no primeiro colegial. Só que aí eu fui ser externo, na casa de um primo, cuja mãe, que eu chamava de tia, na verdade, era prima em 8º grau da minha avó, uma coisa assim. E esse meu primo era locutor de alto-falantes. Então, eu ia toda noite com ele para o serviço de alto-falantes, e quando entrava a Voz do Brasil, eu ficava treinando, ele me ensinava, não é? Terminado o colegial, eu fui passar as férias na casa da minha avó, na cidade de Paranavaí, tinha aberto uma rádio. E o dono era amigo de um tio meu, irmão da minha mãe. Então eu falei com ele, me botou na rádio. Pô, eu era um menino de 16 anos, não tinha 16 anos. E trabalhei nessa rádio, ZYS 39, nas férias. E o colégio fracassou no colégio. Aquele primeiro ano encerrou, porque não tinha 20 alunos, então não dava para o colégio manter. Então eu fui para Presidente Prudente. E lá tinha aberto, quando eu cheguei, uma segunda rádio. E tinha, portanto, espaço para mim. Na sequência, aquele tempo havia o campeonato da primeira divisão, e a final era narrada dos maiores locutores esportivos que esse país já teve. Edson Leite. É um grande astro, ídolo da minha vida e da televisão e do rádio do Brasil. A final aquele ano era Corinthians e Bragantino. Eu recebi o Edson, ele narrava só a final. Final do interior. Eu recebi na rádio, demonstrei a ele o interesse de vir para São Paulo, eu queria fazer faculdade de Direito, que em Prudente não tinha nenhuma faculdade, nenhuma. Eu tinha que vir embora. Aí ele disse, você tem uma fita? Tem, eu mostrei, ele falou, está contratado, imagine. Eu vim contratado pela Rádio Bandeirantes, por acaso, porque o espetáculo era Corinthians e Bragantino, no ano de 1900, final de 50 foi 1960. Eu vim para São Paulo, contratado pela Rádio Bandeirantes. Não existia ainda a Globo. A Bandeirantes tinha a cadeia verde e amarela, era a maior emissora de rádio do Brasil. Então eu vim assim, por acaso, chegando. E por acaso encontro o Jô Antiori. Então, você vê que a vida me carrega. Muito obrigado pelo convite. Então, você começou como narrador esportivo? Não, eu comecei como locutor comercial, que você começava, né?
Você ganhava 15 mil reais por hora. Eu tive direito a 3 horas. E era uma nota violenta, né? Depois que eu aprendi a narrar com o Flávio Araújo, que foi um grande narrador, meu chefe em Presidente Prudente, e segui. Até o momento em que o Fernando Vieira de Mello, que era o meu diretor na PAN, e o Tuta, filho do Dr. Paulo Machado de Carvalho, queriam que eu fosse ancorar o jornal. Porque a Jovem Pan estava começando e não tinha jornal. Tanto que o primeiro jornal chamava JP Opinião, que era Joséval Peixoto e Jovem Pan, né? Eu falava, JP é Jovem Pan, né? Como charme, entendeu? E naquele tempo não existia um âncora de jornal, porque o âncora tem que ter alguma formação, alguma cultura. E eu já tinha o diploma da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, eu parei de irradiar futebol, num acerto com o Tuta e o Fernando Vieira de Mello, para assumir o Jornal da Manhã. Assumi junto com o Sargentelli, que o povo não sabe, porque o Sargentelli foi um grande homem das mulatas, do samba, do Rio. Mas o Sargentelli foi um grande jornalista. E começamos ele junto, né? Carioca, uma sexta-feira, o Tuta falou, sargento, foi bem, vocês foram bem. Ele falou, segunda-feira eu estou aí, porque ele ia para o Rio, não sabe, né? Tuta falou, como segunda-feira? Amanhã tem programa. Ele falou, Tuta, eu já fiz a mala. Jamais um carioca ia trabalhar no sábado em São Paulo. Então foi assim que eu comecei no Jornal da Manhã. E isso que eu estou falando para você, já lá se vão 50 anos. Década de 60. A Jovem Pan nasceu em 1966. Eu já estava lá. E eu também ouvi uma vez você falando sobre as transmissões de carnaval pelo rádio. E que você teve um papel de destaque nesse início, não foi? Foi sim. Foi sim. Ideia do Tuta. O Tuta, o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, ainda está vivo, convive conosco. Foi uma das figuras mais fantásticas. Eu falo dos acasos. Cruzar com o Tuta foi uma das felicidades da minha vida. Naquele tempo ninguém transmitia carnaval, nem televisão. O rádio muito menos. O carnaval em São Paulo, o povo aproveitava para ir para o Guarujá, para Santos, a cidade era morta. Como depois na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, também tocava música clássica. Ele falou, você vai irradiar o carnaval no Rio. Eu falei, Tuta, eu não conheço samba, não conheço nada. Ele falou, ninguém conhece, o paulista não sabe o que é isso. Você vai lá ver o que é aquilo. Nós tínhamos um repórter no Rio, que era o Israel Gimp, eu liguei desesperado, Israel, vê o que é isso? Falei, tem 10 escolas, tá, me deu mais ou menos. Falei, Israel, você tem os programas, as histórias, os enredos para me mandar? E ele tinha, né? Porque ele era muito ligado ao Carnaval do Rio, me mandou. Foi uma sorte, porque nessa época foram as narrações do Macunaíma, do Mário de Andrade, dos Sertões, do Euclides da Cunha. Então, era um programa cultural quase. Aí eu fui ver o que era aquilo. Aquilo era o maior teatro popular do mundo. 10 mil pessoas desenvolvendo um tema, com narração, com música, com aquele colorido fantástico. O desfile começava no domingo à tarde, e só tinha domingo. Só que atravessava a noite e invadia segunda-feira. Às vezes até 11 horas, meio-dia da segunda-feira, que é quando o rádio tem audiência. Então, eu estava sozinho, narrando, imagine, falando dos sertões, falando do poeta de um poema só, essa nega fulô, que tinha um tema do Rio São Francisco muito bonito. Então, foi uma audiência extraordinária. A Jovem Pan nasceu assim. Foram as maiores narrações que eu fiz, foram as narrações de carnaval. Muito bonito. E, Joséval, também, além de jornalista e radialista, como você mesmo acabou de falar, você é um exímio advogado. Fui, né? Agora meu filho, eu sou que nem o Moacir Franco e
E o Wilson Fittipaldi, explora o filho. E nós podemos ter um pouquinho desse seu conhecimento ouvindo a Rádio Jovem Pan, né? Principalmente nos debates acalorados com outros apresentadores Agora nós temos que vão pela emoção, né? Uma memória terrível, professor. E como é lidar com esse lado advogado também? Olha, o Jô, né? É Jô Antiório, né? Isso. Eu conheci seu pai, conheço seu pai, né? Eu, quando que eu narrei aqui, larguei a narração de futebol e fui para fazer jornal, eu falei, Fernando, nós precisamos contratar um jornalista especializado em crimes, em coisas relativas ao direito. Eu não posso, como advogado, você sabe disso, você é advogado, comentar um caso de um colega, que a ordem me pune e toma minha carteira. Ele falou, tudo bem, vamos contratar. Tinha o Percival de Souza, que já tinha compromisso, não sei com quem, e o Télio Magalhães. Eram os dois. Percival não pôde, fui falar com o Télio era gago. Ô, Telinho, mas você é gago? Ele falou, mas eu escrevo e não gaguejo. Eu falei, então lê esse texto aqui. Ele leu, realmente não gaguejava. Então, o Télio é que dava o noticiário de respeito aos casos da advocacia. Eu ficava fora. Só que hoje não dá. Tudo é o direito. É Moro, é Supremo Tribunal, é STJ, é Marco Aurélio, é Joaquim Barbosa, é todo mundo, né? É a Rosa Weber, é a Carmen Lúcia, tudo é de... O povo sabe o time do Supremo, que também são 11, e não sabe a seleção brasileira. Mudou. Então, hoje tudo é direito. Não dá para não falar em direito. Por isso que eu me aventuro, às vezes, e gosto, né? É um tema, foi um grande tema da minha vida. Realmente, eu tive grandes professores, nossa senhora. Eu convivi com Miguel Reale, com Washington de Barros, com Nelson Hungria, com Basileu Garcia, com o professor Gofredo Silva Teles. Quer dizer, eu tenho outro débito com o país, que é ter ido, por acaso, encontrado o Edson Leite, que me trouxe nos braços e me colocou praticamente dentro da Faculdade de Direito. Foi muito bonito, João. Bom, pessoal, nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos intervalos e já a gente volta. Até daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do Fala aí, Jô, desta noite, com o entrevistado, o radialista Joseval Peixoto. Joseval, dos fenômenos que tem acontecido hoje é a judicialização do processo político. E muitas vezes as pessoas acabam, na emoção, não ligando muito para a legislação. E você, no Jornal da Manhã e nas suas análises, sempre coloca muito bem a Constituição acima da emoção. Verdade. Como que você analisa esse processo? Como está difícil administrar essa disputa, lei e emoção? Está difícil, porque eu vejo muita leviandade de gente que não está afeito às questões do direito, levar o povo a erro, a engano. É quase realmente um engodo. E o povo aplaude, porque roubaram tanto, destruíram a Petrobras. É uma oligarquia política que assaltou esse país, que não dá para você defender os termos estritos da lei processual penal, porque o povo quer ver o Lula na cadeia, o Zé Dirceu na cadeia, o Temer quando sair na cadeia. Então não dá para você ficar, não, mas o Moro errou aqui, errou ali. Então eu me aventuro. Vou dar um exemplo prático para os senhores. O Lula está preso
Porque por 6-5, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, condenado em segunda instância, o réu já pode começar a cumprir a pena. Eu vou repetir. Porque a questão toda é essa. É o grande exemplo que me foi pedido pelo Jô. Condenado em segunda instância, tem a primeira e a segunda, condenou cadeia. 6-5. Mas você vai na Constituição, artigo 5º da Constituição brasileira, que é uma das coisas mais lindas e preciosas que já se construíram neste país. Ali está o álbum da cidadania brasileira. São as cláusulas pétreas. Nenhuma constituinte nova pode alterar as cláusulas pétreas. Você vai no artigo 5º, inciso 57, está escrito lá. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trânsito em julgado pressupõe o esgotamento de todos os recursos. E o Lula, para ficar no exemplo, ainda tem um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a decisão dele ainda não transitou em julgado. E o que diz a Constituição? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse é um exemplo. São vários os exemplos do nosso Supremo Tribunal ter se constituído num legislativo. Ele está reconstruindo a Constituição. Não é função do Supremo, que são 11 ministros. Nós elegemos um poder constituinte, né? 100 milhões de brasileiros elegeram o poder constituinte. Esse poder constituinte é que construiu as leis. E tem o mandato popular para isso. O Supremo não tem. O Supremo tem que julgar. Aí os senhores ouvem dizer, mas a presidente Carmen Lúcia não põe em votação uma ADC que está lá. É uma ação declaratória de constitucionalidade. Por quê? Se botar em julgamento, esse 6-5 vira. Porque a ministra Rosa Weber, que manteve Lula na prisão antes do trânsito em julgado, ela fez isso porque foi apreciando um habeas corpus do Lula. E ela fala, no habeas corpus, o que a defesa questiona é que a prisão seria ilegal. E não é ilegal. Porque se o Supremo decidiu que pode, não é ilegal. Mas fora do habeas corpus, se vier essa outra ação, a ADC, a ação direta de constitucionalidade, eu não posso votar contra a minha Constituição. E ela mesmo repete, ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Acontece que todos os grandes comunicadores vestem a camisa do povão e mandam tudo para a cadeia e não quer saber do princípio que está na nossa Carta Maior. Só que eu, como muitos colegas, como a ministra Rosa Weber, como outros 5 ministros que já votaram, o princípio é fundamental, porque não é Lula. Lula é passageiro. Zé Dirceu é passageiro. O que vale é o princípio. Porque amanhã é a sua esposa, é o seu filho, é a sua mãe que estará com esse problema pelas desventuras da vida. E você vai clamar contra um juiz ou um delegado que mantém na prisão alguém que ainda é considerado inocente nos termos exatos da Constituição brasileira. É isso aí.
E isso acaba, esse tema, inclusive, acaba gerando alguns debates acalorados entre você e o professor Vila. Realmente, eu deixo falar à vontade, falo, eu não sou censor de ninguém. Mas no fecho do jornal eu falo isso que acabei de falar. Porque eu estou com a Constituição do meu lado. E um outro assunto jurídico e político que tem também dominado os noticiários é o fim do foro privilegiado. Eu creio que é outra falácia. Outra falácia, porque acaba sendo uma... Como outra você tá bom. Vê esse assunto? Então, o Lula, o Temer, né, vai perder o foro privilegiado a partir de 1º de janeiro. Foro privilegiado é ele, como presidente, só pode ser julgado perante o Supremo Tribunal nos crimes comuns. Então não tem mais. Ele vai para o juiz singular, uma das 30 varas criminais de São Paulo, sei lá. Cai na, sei lá, 1ª, 2ª, 8ª vara criminal. A mesma acusação. Ele responde, contrata seu advogado, ele próprio é um constitucionalista. Como é crime apenado com reclusão, esse negócio de lavagem de dinheiro, negócio de Porto Santo, que ainda não está muito definido, não importa. Ele tem direito a 8 testemunhas de defesa. Houve as 8. Se tiver uma testemunha em Portugal, tem que ir uma carta rogatória. Se a outra testemunha estiver no Piauí, tem que ir uma precatória, e a coisa segue. E ele é condenado em primeira instância. Ele recorre. Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma das câmaras criminais do TJ, Tribunal de Justiça. É condenado de novo. Ele recorre para o STJ, num recurso chamado especial. Perde de novo, recorre para o Supremo Tribunal Federal. Então, tudo acaba no Supremo. Quer dizer, na verdade, para o que tinha direito ao foro e perde o foro, é até uma vantagem. Porque julgado pelo Supremo, ele não recorre para ninguém mais. E sem o foro, ele recorre do primeiro para o TJ, do TJ para o STJ, do STJ para o Supremo. Aí vai demorar 10 anos. É isso que fizeram. Mas só que ninguém fala isso para o povo. Então pensa que é um grande prestígio você ter foro. O foro especial é do cargo, não é da pessoa. Você não pode deixar um presidente da República, um presidente do Congresso, nem outras grandes personalidades parlamentares, nas mãos de um promotor do interior, com todo respeito ao Ministério Público, nem de um juiz do interior, com todo respeito ao Poder Judiciário, para julgar um presidente da República. Eu acho que o juiz, inclusive, para começar a carreira, tinha que ter próximo de 40 anos. Eu vejo juízes jovens, brilhantes, eram grandes juristas, mas com 30 anos, julgando um direito de família. Um homem que não é nem casado, não sabe nem o que é filho. Quer dizer, são coisas assim contra as quais eu me manifesto. Essa realmente é uma questão que é complicado para nós, operadores do direito. Né? A vida é maior que o direito, que a justiça, né? E o ser humano merece um respeito muito maior. José Val, o que é bom parece que dura pouco, né? Mas eu vou vou plagiar o nosso grande Joseval Peixoto todas as manhãs. E eu vou, para encerrar, passar a palavra a você para o seu destaque final. Quanto tempo? Porque nós vivemos do tempo, né? O tempo é Não, seu. Eu agradeço ao João Antiori o convite que me faz, como vê a oportunidade que eu tive de aparecer como entrevistado no assunto que mais me fascina, na verdade, que é o direito, principalmente o direito constitucional e o direito penal. Mas, acima de tudo, essa coisinha aqui, ó. Isso aqui é minha vida. Como eu acabei de dizer, eu entrei no rádio com 15 anos de idade. Estou caminhando para os 80 anos. Eu não sei viver, como não sei ter vivido
sem um microfone na mão e sem a atenção de um público cuja atenção, de novo, eu agradeço com todo o carinho. Muito obrigado ao Jô Antiório e muito obrigado aos senhores por ter ouvido aulas de direito penal que eu só repassei. Porque meu grande professor, Alfredo Silva, até, na verdade, quem dizia era o Alfredo Buzaide, que me deu o processo civil. E a gente aplaudia. Ele falava, eu agradeço esses aplausos pelo fato de ter levantado às 6 da manhã para preparar essa aula. Porque guardem bem, professor é apenas o aluno que chegou antes. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu entrevistei essa noite o radialista Joseval Peixoto, a quem agradeço imensamente a participação aqui no nosso programa. Desejo a todos uma boa noite e a semana que vem a gente volta com mais um Fala aí Jô pela rede Connect TV de Osasco e região. Até lá!